Se der. Foi, Marcelo? Empolgado. Foi som? Rodando, gravando. Samir, take 1. Samir, eu queria que você falasse um pouquinho para mim como é que você veio parar em Maringá, como é que foi a sua trajetória para chegar aqui na cidade. Conta um pouquinho para nós. Eu morava em Ponta Grossa, no Paraná, aqui no Paraná, onde eu servi o Exército em 66, e aí retornei para a minha cidade. Como eu não tinha profissão, e a rádio fez um concurso para locutores, eu acabei passando, entrei no rádio em 67, no final de 67, e aí em 2000, aliás, em 1972, eu ouvia muito a Rádio Atalaia aqui de Maringá, eu pegava lá em Santa Catarina. Eu digo, pô, eu vou para Maringá, que falavam muito de Maringá, da cidade. Eu tive um padrinho que era construtor, e ele era presidente de um clube de futebol lá em Santa Catarina, e era construtor, e ele veio morar em Maringá. Então, tudo isso foi chamando a minha atenção. Eu vim para Maringá, cheguei na Rádio Atalaia, procurando por emprego. E aí, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Carlinhos, meu amigo, trabalhamos junto também nas outras emissoras. E ele chega lá, tem uma vaga para noticiarista. Aquele noticiário de hora em hora, antigamente as rádios faziam, né? Então, de hora em hora, entrava correspondente Atalaia. Aí fiquei pouco tempo na Atalaia e depois passei a fazer programas também, musical. E fui contratado pela Nova Difusora, que a difusora tinha feito uma mudança. Eu fui para a Rádio Difusora. Da Rádio Difusora, eu tive convite para ir para a Rádio Cultura, para a equipe Medalha de Ouro, né? Então, da Rádio Cultura, que era comandada pelo Puca, pelo Ferrari. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Então, essa foi a minha trajetória aqui em Maringá. Em 79, eu fui para São Paulo, convidado para trabalhar na Rádio Bandeirantes, mas na Rádio Bandeirantes tinha muita fera, grandes locutores, Fiore Giliotti, Haroldo Fernandes, Pedro Luiz. E aí eu falei com o Fiore se não dava para me mandar para a Rádio Bandeirantes Campinas. Ele falou, você quer ir? Eu quero, porque aqui eu não vou narrar. Então eu fui para Campinas, me tornei depois um bom narrador. Não vou dizer que foi um grande narrador, mas fui um bom narrador, sempre procurei fazer o melhor, levar alegria na transmissão para o torcedor, acompanhando os jogos de Guarani, Ponte, Libertadores, com os times de São Paulo. E realmente eu segui a minha carreira. Em 2002, eu voltei para Santa Catarina, trabalhando na Rádio Cultura Jovem Pan lá de Joinville. E aí, em 2018, eu saí e voltei para Campinas. Teve um problema de saúde na minha família, com a minha sogra. Aí retornei. Em 2019, eu retorno para a minha cidade, para São Francisco do Sul, onde eu peguei a Covid. E aí foi uma grande tragédia, mas que terminou com muita felicidade, porque eu estou vivo aqui e dando esse depoimento para vocês. Que bom, Samir. Na década de 1970, você teve o privilégio de acompanhar como comentarista esportivo, mas repórter de campo ali, toda a trajetória do Grêmio de Esportes Maringá, né? Exatamente. Eu queria falar especificamente sobre a campanha de 1977. Ele não começa bem, vai para uma repescagem, vem jogadores de fora, de Itamar, recompõe o time e o time dá aquela recuperada até vencer o campeonato estadual. Comenta um pouquinho sobre essa campanha de 77. O Grêmio é uma história, cara. Eu, inclusive, falando ainda do radialista, eu fiz a minha estreia lá em Marialva, no estado de Marialva, quando o Willie Davis estava passando para... Estava reformando o Willie Davis. E o Grêmio, então, foi obrigado a jogar em Marialva. E na minha estreia, eu cheguei um pouco... Passei a noite tranquilo, fazendo festa. E aí, cheguei cedo no estádio, lá em Marialva, estádio Brasil. Cheguei cedo para o jogo do Grêmio, né, para a estreia. Aí tinha uns eucaliptos lá no fundão, eu digo, vou dormir um pouco aqui. Aí dormi, eu só fui acordar com os dois times entrando em campo, um foguetório danado, e ali então começou a minha vida de repórter. Eu estreiei não trabalhando no primeiro jogo, que era oficialmente a minha estreia. Quanto ao Grêmio de 77, aquele time foi um espetáculo, cara.
não começou bem realmente, como você falou. Foi para uma repescagem, mas a partir daquele momento da repescagem, os jogadores e a torcida acreditavam que dava para chegar. Dava para chegar porque o time tinha começo, meio e fim. Quando você tem num clube de futebol começo, meio e fim, você, consequentemente, vai lutar por um título. E isso que aconteceu com o Grêmio. Teve alguma reformulação, alguns jogadores que foram contratados. Veio o Marquinho Pô, ponta esquerda. O Pô foi eu que coloquei nele, que ele só falava Pô. Né? Qualquer pergunta era, sabe, Pô. O Grêmio, né, Pô? Ele era um cara bacana, um carioca. Trouxe o Valdir, lateral direito, que era do Internacional de Porto Alegre. Tinha o Nilo, que era um grande zagueiro. Então tinha uma rapaziada boa, Albérico, lateral esquerdo. Nivaldo, Canhatinha, meio de campo. Ferreirinha, que era a grande máquina desse time do Grêmio de Maringá. E no ataque nem se fala, né? Que era Freitas, grande ponteiro direito, velocista. O Itamar Belas Almas, que foi um cara que no Palmeiras já fazia gol no futebol de São Paulo. Depois veio para cá, virou um ídolo da torcida, sendo artilheiro. Aliás, ele foi artilheiro de 77 com 14 gols. Ele e o irmão do Zico. Né? O irmão do Zico e ele foram os dois artilheiros do campeonato daquele ano. O irmão do Zico pelo Colorado do Paraná, o Edu. O Edu era um exímio cobrador de falta, como foi o Zico. O Edu, então, foi artilheiro ao lado de Itamar, com 14 gols. E o ponto esquerdo, então, era o Marquinhos Pô, né? E tinha um banco excepcional. Eu falo que uniu as coisas boas, torcida, jogadores, porque eles acreditaram. O jogador tem que acreditar neles e na união. Então foi um time que se uniu. Toda segunda-feira, após jogo, os caras faziam churrasquinho, trocavam ideia, batiam papo, e tomavam uma geladinha. E foi assim que o Grêmio foi crescendo e chegou àquela decisão histórica diante do Curitiba. Na semifinal, ganhando o Curitiba, aqui, né, teve gol de Didi, de Freitas, e depois os 2 gols da final contra o Curitiba com o Itamar, fazendo de cabeça aqui e de falta lá em Curitiba. Como é que era o trabalho de repórter de campo? Detalhe para nós, o que você tinha de equipamento à sua disposição, para as pessoas que estão nos acompanhando entender o desafio daquele momento, e como é que funcionava o seu bate-bola com o narrador? Bom, hoje é muito fácil, né? Tem microfone, tem fio. Aquela época não. Aquela época tudo por linha. Hoje tem aparelho que você não precisa mais ter linha, você disca para a rádio e está o som no ar. Aquela época tinha que ter o operador, que o Carlinho, que está aqui com a gente no estúdio, ele foi operador, né? Era um cara que acompanhava e puxava o fio para o repórter. Tinha que ter essa ajuda, mas o repórter tinha que ser esperto também. O repórter, a função dele é encher o comentarista de informações, ao próprio narrador, e descrever os lances, né? Descrever os lances. Você não pode, como repórter, o narrador tem que acompanhar mais o repórter, porque o narrador narra e você contrariar tudo aquilo que ele falou na reportagem, não dá. Se o narrador falou, a bola passou à esquerda do goleiro, a 1 palmo do gol, você tem que falar também, passou ali, 1 palmo e meio do gol. E assim, e colocar notícias, buscar notícias, informações, para colocar subsídios para o comentarista. O que você carregava de equipamento? O equipamento era o microfone, naquela época tinha maleta, né? Amarrava a maleta na cintura e carregava aquela maleta e o fio todo. O fio era ligado num outro aparelho na beira do gramado, né? Eram 4 fios, 2 transmitia e 2 recebia, como na cabine de rádio também. Além de acompanhar os jogos aqui em Maringá do Merideite, você falou de Marialva, ali no Estádio Brasil, teve alguma viagem que marcou acompanhando a cobertura desses jogos? Marcou. Tivemos em 76, a Rádio Cultura fez a decisão do Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, Internacional e o Corinthians. Internacional e Corinthians. Inclusive, teve um lance, o primeiro gol do Internacional, o Valdomiro, que é catarinense lá da minha terra, ele é de Criciúma,
Ele cobrou a falta, a bola bateu no ângulo, no travessão, e entrou uns 5 palmos. E aí o Corinthians não queria aceitar, o juiz deu o gol e o Corinthians não queria. E o Corinthians abandonou o campo. Foi para o vestiário. E nisso, estava lá o governador de São Paulo, parece que era Laudo Natel. Ele foi no vestiário do Corinthians e falou para a rapaziada, a bola entrou muito. Aí os caras voltaram e acabaram tomando o segundo gol com Dadá Maravilha, num cruzamento, o Valdomiro fez 2-0, e 2-0 o Inter comemorou o título. Só que o Inter tinha um timaço, o Corinthians também, tinha Geraldão, tinha Vladimir, lateral esquerda, era um baita time do Corinthians. A Internacional era melhor, a Internacional tinha Falcão, tinha Paulo César, né, que jogou no Flamengo, foi campeão mundial pelo Flamengo, Manga, goleiro, que foi de seleção brasileira, jogou no Botafogo, teve Marinho Pérez, Vacaria, lateral esquerdo, era um timaço Internacional. Então, foi um título que ficou em boas mãos naquele domingo, em favor do Internacional de Porto Alegre. Você se lembra de grandes amistosos ou grandes times de outros estados que vieram jogar contra o Grêmio? Algum especial que marcou? Marcou por uma entrevista, cara. Veio jogar um amistoso aqui, o Noroeste de Bauru. Eu era repórter, o Grêmio ganhou no Noroeste, mas tinha um jogador no Noroeste que se destacou no jogo, chamado Araújo. Aí terminou o jogo, eu fui entrevistar o Araújo, olha só a situação do repórter. Fiz a pergunta, e aí, Araújo e tal, ele era gago, eu não sabia, ele não falava nada. Eu digo, o que eu vou fazer? Fiquei parado, o narrador não entrava, eu fiquei parado. Eu digo, fala aí com o Araújo, o que ele tinha que falar, já falou tudo. Então, foi para o Araújo. Nós tivemos outros jogos importantes. 77, a Rádio Cultura de Maringá foi fazer o jogo do Corinthians contra a Ponte Preta. Fazia 23 anos que o Corinthians não era campeão. E aí, Vanderlei Busquilha deu um pênalti que não houve para o Corinthians acabou ganhando da Ponte Preta, mas o Corinthians também tinha Palhinha, Basílio, era um timaço. E a Ponte também, né? Tinha Oscar, Paulose, Carlos, goleiro da seleção, Dicá. Então eram 2 times fantásticos. Aliás, eram fantásticos os times naquela época. Era fantástico um time como o Grêmio de Maringá, o Operário do Mato Grosso, que na época também era o mesmo nível do Grêmio, grande futebol, próprio Londrina, porque era fácil contratar. Não tinha mercado asiático, não tinha mercado europeu, não tinha mercado árabe para jogadores, então o jogador ficava no Brasil. Você vê o Pelé, quantos anos ele jogou no Santos? Você pega o Dicá jogou praticamente a vida na Ponte Preta, jogou um pouquinho no Santos e um pouquinho no Portuguesa, mas a vida dele foi na Ponte Preta. Os jogadores ficavam no clube porque não tinha mercado. Então jogava no Brasil. E aí você decora uma escalação. Naquela época era fácil. Pegava um Palmeiras, era Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Procópio, Ferrari, Dudu, Ademir, Dario, Servílio, Tupã, Rinaldo. Aí pegava times como do interior, como Caxias, lá de Joinville, né, que é vizinho da minha cidade lá. Caxias eu lembro até hoje. Eu torcia para o Caxias, então eu lembro a escalação. Era o Jairo, que depois jogou no Corinthians, Jairo, Luizinho, Tião, Coruca, Orlando, Tite, Osmar, Adilson, Didi, Norberto Roupa e Zezinho. Então você guardava, todo garoto guardava a escalação dos times. Então o Grêmio de Maringá, se você perguntar hoje para os torcedores da época, ninguém esquece a escalação do Grêmio. Ninguém, né? Tinha ali o Wagner, o Valdir, o Assis, pelo lado direito, um ou outro. O Assis era o cara que jogava em todas, né? Era volante, era lateral, jogava de zagueiro, se precisasse. Tinha o Celso, tinha o Nilo, tinha o Kleber, que também era zagueiro, tinha o Obérico, lateral esquerdo. Aí tinha no meio de campo o Didi, era um fenômeno, né? O Didi era maravilhoso ver ele jogar. O Ferreirinha, que era uma máquina de jogar futebol, era o cara que corria, dava os sangue, e o Nivaldo, que era mais habilidoso, né? Mas que também marcava. E aí o Freitas de Itamar e o Marquinho Pô, e tinha o Bernardo ainda,
que era titular, depois chegou o Marquinhos. Então você não esquece. Não esquece porque era mantida aquela equipe praticamente e ninguém esquece, principalmente, depois de uma conquista de um título como o Grêmio em 77. Aquilo foi emocionante demais, cara. Na minha vida até hoje, eu falo daquela decisão, voltando para o Grêmio, dando uma volta, é de arrepiar. É de arrepiar porque eu estava no Couto Pereira, no gramado, aí aquela tensão que você fica nervoso, que você não é só repórter. Você é o torcedor, você está representando ali o torcedor que ficou em casa e você está falando para ele. Para quem está lá, não. E aí o Itamar faz aquele gol de falta. E daqui a pouco o árbitro apita o final da partida. Aí eu não entendi, cara. Os jogadores pulando, comemorando. E não sei de onde apareceu tanta torcida do Grêmio no gramado. Eu não sei por onde eles entraram. Aí você via o torcedor do Grêmio em cima do travessão, o Assis também, o jogador subiu no travessão. Mas teve um torcedor que ele aparece nitidamente com a bandeira do Grêmio, a bandeira tremulando em cima do travessão. Era torcedor chorando ali no gramado, torcedor chorando, dando risada, gritando, desabafando. E na arquibancada era a mesma coisa. E você sente tudo aquilo como repórter. Então eu me orgulhava de Maringá ter uma torcida tão fanática, tão guerreira, como a torcida do Grêmio, né? Que era chamada da torcida guerreira. Então aquilo mexeu com o meu coração e em 54 anos de rádio jamais vou esquecer aquele momento. Pode tossir, não tem problema. Eita! Samir, eu queria que você falasse como é que era o Clássico do Café e essa disputa entre Maringá e Londrina. Olha, era um negócio diferente. O clássico é como Ponte Preta e Guarani. Aqui é clássico, porque não é dois times da mesma cidade. Se fosse, seria um derby. Né? Se o Londrina fosse de Maringá, os dois times seria derby. Então era um clássico, realmente, era um grande clássico. Cara, eu quando ia a Londrina, hoje eu falo, e vou falar, eu ia armado. Você tinha que tomar todos os cuidados para chegar no estádio, para não ter alguma coisa que era brigar a torcida do Grêmio. Mas naquela época não tinha esse negócio de arma, era tudo no braço mesmo. E era um troço fantástico, era uma coisa que mexia com o torcedor, mexia com o norte do Paraná, porque não era só Maringá, não era só Londrina, era o norte do Paraná. Quando as duas equipes se encontravam no clássico, do norte do Paraná, era o norte inteiro. Então era a torcida do Grêmio com os simpatizantes do norte do Grêmio e do Londrina. E a gente sentia emoção pra caramba. Ganhar do Londrina era uma coisa fantástica, era uma coisa maravilhosa. E o Londrina a mesma coisa. Ganhar da gente era também. Então, nós, locutores, todos amigos, o pessoal de Londrina, Fiore, aquela turma toda, J. Matheus, nós éramos todos amigos, mas no dia de derby a gente virava também inimigo, que era um troço totalmente diferente. Até hoje, os jogadores da época relembram, né? O Londrina tinha um grande time e o Grêmio também, né? O Grêmio tinha um timaço, então era fantástico. Dificilmente eu sempre falo pelo Grêmio, né? Dificilmente o Grêmio perdia para o Londrina, mas o Londrina ganhou também muito do Grêmio. Teve também, falando em confusão, teve alguns incidentes aí que você participou. Você estava relatando para nós. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Foi um jogo contra o Atlético Paranaense, no estádio Willie Davis. O goleiro do Grêmio Maringá era o Mococa. A mão do Mococa dava duas da minha aberta, assim. O Mococa era forte pra caramba. E aí o Atlético Paranaense, Grêmio melhor no jogo, e o jogador Cláudio Marques deu uma entrada no ponta direita, no Freitas. Aí eu falei, pô, juizão, dei o nome do juiz na época, nem lembro agora. Dei o nome dele, pô,
Pô, o cara não tem cartão vermelho, que naquela época não tinha amarelo. Aquela é a expulsão. E aí, o cara não tem coragem de expulsar. E o Cláudio ouviu. Cláudio Marques, não Duarte, Cláudio Marques. Cláudio Duarte jogou no Internacional. Então o Cláudio Marques ouviu. Aí teve o lateral em favor do Atlético e os repórteres trabalhavam na lateral do campo. Na lateral do campo. Aí o Cláudio Marques veio na minha direção, aí pegou a bola, encostou em mim e deu uma cotovelada. Que ele deu a cotovelada, eu já enchi a cara dele, né? E aí veio o Gilberto, zagueirão, quase 2 metros de altura, pulou com os 2 pés, saiu fora, pegou na maleta, amassou a maleta. Aí quebrou o pau. Os jogadores do Grêmio, toda em minha defesa, mococa. Aí veio o massageiro do Atlético e jogou éter na minha cara. Éter. O Mococa cobriu ele, veio o Cícero, goleiro do Atlético, mas brigou todo mundo. O treinador do Atlético, cabeça branca, não lembro agora, eu meti os 2 pés no peito dele também, veio. Olha, brigou todo mundo, repórter, jogadores, diretoria. Foi um negócio que eu nunca vi na minha vida. Mas em minha defesa, sabe por quê? Eu era um repórter que eu não falava mal de ninguém, pô. Eu procurava sempre ajudar. Sabe por quê? Uma cidade que tem um time só, você não tem cores, você tem a cor daquele time. Então você é aquele time. Você tem que jogar para aquele time, tem que jogar para a torcida daquele time. E era isso que eu fazia. E os jogadores gostavam. Né? Gostavam porque para mim não importava detalhes da vida deles fora. Eu não comentava. E sim, dentro de campo. Dentro de campo ele sabia que se eu tivesse que perguntar, Itamar, hoje você não foi legal, não estava bem no jogo, o que é que aconteceu? Então, os caras respondiam normal. Então foi esse fato aí contra o Atlético. E falando em ficar à beira do gramado, era duro trabalhar no campo do Mato Tubarão, em Cambará, que era muito... a lateral do campo era muito curtinha. Então você era obrigado a ficar na lateral e a torcida ficava te puxando pela calça, cara. Ali era terrível. Puxava pela camisa e chamava você de tudo, né? Ali era divertido, Cambará. Deixa eu te perguntar, Samir, havia uma rixa entre Ferrari Júnior e Antônio Paulo Cuca? Não. Eu falo que não, porque nós trabalhamos juntos na Rádio Cultura. Na Rádio Cultura tivemos na época que era o Puca e o Ferrari, eu, Manuel Orlando, Ari Bueno de Godoy, toda essa time, era um time só, e nunca teve rixa, nunca. Inclusive, o apresentador dos programas esportivos era o Puca, e o Ferrari tinha o programa dele, inclusive, às 11 horas, não lembro se era Tribuna do Povo, uma coisa assim, mas tinha amizade normal. É claro que depois, quando o Puca estava no outro prefixo, havia aquele, eu sei mais do que você, né? E queria crescer um em cima do outro, mas nunca, eram amigos. Tanto é que, após os jogos, a gente sempre se reunia. Aliás, ali era políticos, era radialistas e o pessoal do futebol, não jogadores, do futebol, dirigentes no Império aqui, que foi famoso na época. Então era fantástico, mas sempre teve amizade entre eles, nenhuma rixa assim, não. Nos bastidores aí o pessoal gostava de sair da noitada. Tem alguma curiosidade sobre esses fatos com os jogadores que você presenciou ou ouviu falar? Não, com jogador, só uma vez, né, não vou citar nome de jogador, que tivesse citado, eu citaria na frente dele. Né? Eu cheguei aqui numa lanchonete no centro, cheguei para fazer um lanche, estavam sentados 3 jogadores, e a hora que eles me viram na calçada, e eu vi, eles pegaram o copo de cerveja e colocaram embaixo da mesa, a garrafa de cerveja. Aí eu cheguei, aí, está tudo bem com vocês? Aí eu fui, peguei a garrafa, peguei o copo e coloquei na mesa. Eu falei para eles, vocês estão ficando loucos, pô? Eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, o comportamento de vocês fora de campo. Para mim, eu sou repórter. Eu sou no dia a dia lá com vocês, nos treinamentos, nos jogos do Grêmio. Então, o que interessa é isso para o repórter. Não interessa eu estar fazendo fofoquinha
desse jogador, daquele, que não pega bem realmente. É aquilo que eu falei, né? Você não pode ajudar, não atrapalha. Então, eu nunca atrapalhei. Legal. Samir, para a gente concluir, o que o futebol foi e é para você? Bom, o futebol para mim é tudo, que eu trabalhei inclusive no futebol, além de repórter. Eu fui supervisor do Guarani de Campinas, trabalhei em 96, 97, 98, 99. O Guarani naquela época era só Série A do Campeonato Brasileiro. E o futebol me deu a chance de conhecer o Brasil inteiro. Eu conheço o Rio Branco do Acre pelo futebol. Eu fui várias vezes, poucas vezes a Manaus, mas fui a Belém várias vezes. É Copa do Brasil, entendeu? O Acre eu conheci por causa da Copa do Brasil. Por isso que eles dizem que é o campeonato mais democrático do futebol brasileiro. Porque todas as equipes de praticamente todos os estados participam da Copa do Brasil. Então eu tive essa chance porque hoje, se fosse hoje, nem tanto, que hoje as rádios transmitem mais pela imagem da TV, e tem TV praticamente em todos os jogos. E naquela época, né, dos anos 70, 80, não tinha. Então você era obrigado a viajar. Eu cheguei a viajar para transmitir jogo em Belo Horizonte. Aí de Belo Horizonte fui para o Rio. Do Rio fui a Porto Alegre sem passar em casa. Era assim, era uma correria danada. Então eu devo muito ao futebol, né, tudo que eu sou como gente, de conhecer tantas pessoas diferentes. E no futebol você tem pessoas diferentes, principalmente para quem está dentro de um clube de futebol, lidar com o jogador não é fácil, porque cada um tem uma cabeça e você tem que entender essas cabeças. Então, eu devo muito ao futebol, devo muito aos amigos que me ajudaram a ser o que sou no rádio, né, narradores, locutores. Eu tenho uma amizade muito grande, é Campinas e São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Então, são campeonatos, você vê. Eu conheço quase as principais cidades do Paraná. Né? Fui a Pato Branco, com o Grêmio. Era terrível a torcida lá em Pato Branco naquela época. Toledo, Cornélio Procópio, Araponga, né? Bandeirante. Então, vivi de perto a emoção dos torcedores também dessas cidades, porque um campeonato estadual mexia mais naquela época, hoje nem tanto. Hoje o cara torce, mas era mais fanatismo, trazia mais alegria para a cidade os campeonatos regionais. E a grande emoção, assim mesmo, do futebol, também, que além do Grêmio em 77, foi no Maracanã em 80. Eu transmiti pela Rádio Bandeirantes Campinas a decisão Flamengo e Atlético Mineiro, aquele 3-1 no Maracanã, que o árbitro acabou expulsando o Reinaldo centroavante. E o Flamengo foi campeão, né? Depois foi campeão mundial. Com o Maracanã com 146 mil torcedores. Então, você, pô, como é que entrava tanta gente assim? Aqui o Willie Davis deu um exemplo. Nós tivemos em 77 um público de 33 mil torcedores. 33 mil torcedores em 77, que a população aqui era pequena, mas a região torcia pelo Grêmio. Então, fantástico tudo isso. Samir, obrigado. Foi maravilhoso. Muito legal. Samir, eu vou fazer umas fotos suas.